Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Quando os policiais chegaram ao local, depararam-se com uma visão horrível. O que havia além do limiar era coisa de pesadelo. Uma cena tão aterrorizante que assombraria até os oficiais mais experientes por muitos anos. O apartamento estava em completo caos, como se um tornado violento tivesse passado pelos cômodos. Havia sangue por toda parte. Ele manchava as paredes em borrões de um vermelho escuro profundo, formava poças ameaçadoras no assoalho e encharcava profundamente o colchão da cama. À medida que os policiais avançavam para o quarto, o horror completo se revelava. Sob um lençol encharcado de sangue, eles encontraram o corpo sem vida de Christina Kraft. O rigor mortis já havia se instalado, seus membros rígidos e inflexíveis. Seu corpo trazia as marcas de um ataque implacável e frenético, um reflexo gelado da fúria. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Christina Carlin Kraft nasceu em 11 de julho de 1981, em uma família unida, amorosa e resiliente. Seus primeiros anos foram repletos de calor, apoio e dos laços de um lar que valorizava a união. No entanto, a tragédia atingiu em 1990, quando Christina tinha apenas 9 anos de idade. Sua mãe, que havia sido um pilar de força e cuidado na família, faleceu inesperadamente. Essa perda devastadora deixou uma marca indelével na jovem Christina, moldando para sempre sua visão sobre a família e a vida. Seu pai, um homem forte e determinado, decidiu criar Christina e seus 2 irmãos sozinho. Durante anos, ele conseguiu equilibrar as responsabilidades do trabalho e da paternidade, garantindo que seus filhos jamais sentissem falta de amor. Com o tempo, no entanto, ele se casou novamente, na esperança de trazer estabilidade e um sentimento de completude de volta às suas vidas. Com a chegada de uma nova madrasta, a vida de Christina mudou mais uma vez. A madrasta trouxe seus próprios filhos de relacionamentos anteriores para dentro da família, e o que antes era um lar pequeno e unido, quase dobrou de tamanho. Lidar com as dinâmicas de uma família mesclada nem sempre foi fácil, mas isso ensinou a Christina a capacidade de se adaptar, de ceder e de traçar seu próprio caminho. Após concluir o ensino médio, Christina entrou no mercado de trabalho, conseguindo um emprego como garçonete em um movimentado cassino à beira-mar. Embora este trabalho estivesse longe de ser glamuroso, foi uma experiência formadora para ela. Aprendeu lições valiosas sobre trabalho árduo, resiliência e como lidar com pessoas de todos os estilos de vida. Mas Christina tinha sonhos que iam muito além dos limites do salão do cassino. Sua aparência marcante, charme inegável e personalidade magnética chamavam a atenção. E Christina sempre se imaginou de outra forma. Ela sonhava em se tornar uma modelo de sucesso, um rosto admirado nas páginas brilhantes de revistas de moda prestigiadas. O verão de 2003 provaria ser um ponto de virada na vida de Christina. A região costeira onde ela trabalhava estava passando por uma transformação rápida. Aproximadamente $1 milhão havia sido investido na infraestrutura local para transformá-la em um destino turístico de luxo e alto padrão. Esse desenvolvimento começou a atrair a elite, incluindo investidores ricos, empreendedores e socialites. Entre eles estava Alex Chiotelli, um banqueiro proeminente e altamente bem-sucedido, com um olhar atento para oportunidades e para a beleza. Desde o momento em que Alex viu Christina, foi como se o destino tivesse intervindo. Eles se apaixonaram profundamente, conectando-se por sonhos em comum e admiração mútua. Ao longo dos 14 anos seguintes, Christina e Alex construíram uma vida juntos que muitos invejariam. Eram inseparáveis, vivendo como uma família, embora nunca tivessem formalizado a relação através do casamento. Apesar do amor, Christina escolheu adiar a maternidade, mantendo o foco absoluto em suas ambições. Ela estava determinada a deixar sua marca no competitivo mundo da moda. Alex, sempre apoiador, incentivava seus sonhos de todo o coração. Sua crença inabalável no talento de Christina lhe dava confiança para seguir em frente em busca de seus objetivos. Desde criança, Christina já havia experimentado trabalhos de modelo,
participando de pequenos projetos e ensaios fotográficos amadores. Com o aumento de sua confiança, as oportunidades também começaram a crescer. Gradualmente, as ofertas começaram a chegar com mais frequência, permitindo que Christina se estabelecesse como uma modelo requisitada. Sua beleza cativante e habilidade de se conectar com a câmera levaram seus trabalhos a serem publicados em diversas revistas populares. Quanto mais exposição Christina tinha, mais sua popularidade crescia. Sua agenda logo se encheu de ensaios fotográficos, testes e oportunidades que antes pareciam sonhos distantes. Mas apesar do sucesso crescente, a aspiração máxima de Christina permanecia sem realização. Ela queria estampar as páginas da revista que considerava o auge da carreira de uma modelo. Para Christina, aparecer nessa revista não era apenas sobre fama. Era sobre provar para si mesma e para os outros que ela poderia competir com as melhores. Determinada a tornar esse sonho realidade, Christina juntou-se aos milhares de candidatos que enviavam seus portfólios para a equipe editorial. Durante anos, ela esperou e trabalhou incansavelmente para construir um portfólio que a destacasse. Finalmente, em 2009, sua perseverança deu frutos. Christina recebeu um telefonema que mudaria sua vida. Ela havia sido escolhida como Garota da Semana, uma oportunidade prestigiada que colocaria suas fotos, junto de uma breve biografia, na revista como parte de um especial. Para Christina, esse era o momento pelo qual esperara. Um passo significativo em direção ao seu sonho. O ensaio aconteceu em 4 de maio de 2009 e foi um sucesso absoluto. Christina brilhou para a câmera com confiança e beleza, entregando um conjunto de imagens elegantes e sedutoras. Embora não fosse a cobiçada capa ou o ensaio central que sempre imaginara, foi um avanço de qualquer forma. Com sua nova associação à revista, o mundo de Christina expandiu rapidamente. Ela começou a frequentar eventos exclusivos, conviver com celebridades de Hollywood e desfrutar de oportunidades que antes só havia sonhado. Ainda assim, na hierarquia competitiva das modelos da revista, ela permanecia nos degraus mais baixos, o que alimentava sua determinação de subir ainda mais. Christina mantinha a confiança de que era apenas uma questão de tempo até estar ao lado das modelos mais icônicas e celebradas da publicação. Infelizmente, Christina logo enfrentou uma dura realidade que muitas modelos encaram: a idade. No momento de sua estreia na revista, ela já tinha 26 anos, uma marca que, segundo os padrões da publicação, se aproximava do limite superior para novos talentos. Em um setor notoriamente obcecado pela juventude, as chances de Christina alcançar seu sonho começaram a diminuir. Apesar de seus esforços incansáveis, sua carreira na moda começou a perder força, encerrando-se tão rapidamente quanto havia começado. Mas Christina não era do tipo que desistia facilmente. Uma mulher ambiciosa e visionária, ela redirecionou seu foco, determinada a alcançar o sucesso em outras áreas da vida. No entanto, sua ligação com a revista acabou sendo uma faca de 2 gumes. Embora a revista lhe tivesse proporcionado um gostinho da fama, sua reputação controversa lançou uma sombra sobre suas tentativas profissionais. Grandes marcas e publicações respeitadas, cautelosas com a imagem provocativa da revista, passaram a recusar Christina. Ela participou de incontáveis audições, entrevistas e reuniões pelos Estados Unidos, apenas para ser rejeitada repetidas vezes. Ao mesmo tempo, Christina começou a entender que a popularidade trazia seu próprio conjunto de desafios e perigos. Após a publicação, Christina tornou-se alvo de perseguidores insistentes, que se tornavam cada vez mais ousados e invasivos. No início, os incidentes eram menores: mensagens indesejadas, veículos suspeitos estacionados perto de sua casa e ocasionais confrontos em público. No entanto, a situação rapidamente se agravou. Bilhetes ameaçadores começaram a aparecer no para-brisa de seu carro e pessoas desconhecidas passaram a segui-la durante o dia. Alex Chiotelli, profundamente preocupado com a segurança de Christina, a incentivou a deixar totalmente a indústria da moda. Ele acreditava que isso lhes havia trazido mais perigo do que felicidade. Após semanas de convencimento, Christina finalmente concordou em abandonar sua carreira de modelo e se mudar com Alex para o tranquilo e próspero subúrbio de Ardmore, na Pensilvânia. Lá, em um bairro pacífico e de alto padrão,
o casal esperava encontrar um refúgio seguro. No dia 21 de agosto de 2018, Alex partiu para uma viagem de negócios de rotina para Nova York. Ele viajava com frequência a trabalho, e o casal já estava acostumado a breves períodos separados. Naquela noite, como era seu hábito, Alex ligou para Christina para desejar boa noite. Ela não atendeu. Inicialmente, ele não se preocupou. Christina era conhecida por seu estilo de vida ativo e agenda cheia. Talvez estivesse no banho, fazendo uma caminhada noturna ou simplesmente tivesse adormecido cedo. Ele decidiu tentar novamente pela manhã, mas a manhã seguinte trouxe apenas silêncio. Alex ligou várias vezes para o número de Christina, mas o telefone continuava sem resposta. Isso era extremamente incomum para ela. Christina sempre mantinha o celular por perto e fazia questão de se manter em contato. Ainda assim, o dia cheio de reuniões de Alex lhe deixou pouco tempo para se concentrar em sua preocupação. No entanto, à noite, sua apreensão se transformou em pânico absoluto. Ele já havia ligado dezenas de vezes, mas ainda não havia resposta. Um sentimento opressor de medo tomou conta dele. Algo estava terrivelmente errado. Alex abandonou todos os seus planos e voltou imediatamente para Ardmore. Ao chegar ao apartamento que compartilhavam, por volta das 21 horas, a ansiedade de Alex aumentou quando descobriu que sua chave não abria a porta. A princípio, pensou que a fechadura pudesse estar emperrada ou que a porta estivesse bloqueada por dentro. Ele bateu com força, chamando o nome de Christina, mas não houve resposta. Seu telefone permanecia estranhamente silencioso, e todos os sinais apontavam para que algo grave tivesse acontecido. Sem outra opção, Alex chamou a polícia. As autoridades locais, acostumadas ao bairro tranquilo e de alto padrão, reagiram lentamente no início. Áreas como aquela raramente registravam crimes graves, e os policiais estavam habituados a responder a falsos alarmes ou queixas menores. No entanto, a atitude da atendente mudou quando verificou o endereço. Apenas 4 dias antes, Christina havia registrado um boletim de ocorrência sobre uma invasão exatamente no mesmo apartamento. Embora nada tivesse sido roubado, ela mencionou sentir que alguém havia estado lá, movendo objetos, deixando sinais sutis de sua presença. Uma viatura foi enviada imediatamente. Ao chegar, os policiais encontraram Alex andando de um lado para o outro, visivelmente angustiado. Após tentarem abrir a porta e confirmarem que estava trancada, decidiram arrombá-la. A porta cedeu sob o esforço conjunto, e o que os aguardava além do batente os assombraria para sempre. O apartamento estava em completo caos. Móveis revirados, almofadas rasgadas e objetos pessoais espalhados como se alguém tivesse procurado algo freneticamente. A destruição indicava uma luta violenta ou um surto psicótico. Mas o verdadeiro horror se revelou no quarto. Havia sangue por toda parte. Ele manchava as paredes, infiltrava-se no assoalho e encharcava a cama. Sob um lençol ensanguentado, os policiais encontraram o corpo sem vida de Christina. O rigor mortis já havia começado, e a gravidade dos ferimentos era pior do que qualquer coisa que eles já tinham visto. Seu rosto estava tão desfigurado que mal era possível reconhecê-la. Seu nariz havia sido esmagado. Os ossos faciais estavam despedaçados, como se o agressor tivesse pisoteado repetidamente, tomado por uma fúria incontrolável. Cortes, hematomas e escoriações cobriam seu corpo, evidências de uma agressão prolongada e impiedosa. Ao redor do pescoço havia marcas claras de estrangulamento. Os sinais indicavam que um objeto, possivelmente uma peça de roupa ou um fio elétrico, havia sido usado para tirar sua vida. No entanto, a arma não foi encontrada. Para os investigadores, esse detalhe levantava questões perturbadoras. O assassino trouxe a arma ou a levou embora depois. De qualquer forma, a brutalidade do ataque deixava claro que o assassino de Christina agiu movido por uma raiva profunda e descontrolada. Naturalmente, Alex se tornou o primeiro suspeito. Como parceiro de Christina, a polícia sabia que precisava interrogá-lo imediatamente. Ele foi levado à delegacia, onde seu choque e luto eram visíveis. Ao longo de 1h30, os detetives examinaram cuidadosamente seu álibi. Felizmente para Alex, ele era inquestionável.
Registros telefônicos, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de colegas confirmaram que ele esteve em Nova York o tempo todo. Relutantemente, a polícia foi obrigada a descartá-lo como suspeito, mas isso deixou um problema assustador. O caso agora não tinha culpados evidentes. A investigação se intensificou. A estranha ligação entre o relato anterior de invasão feito por Christina e seu assassinato não podia ser ignorada. Os detetives acreditavam que o invasor de 4 dias antes havia retornado, desta vez com intenções muito mais mortais. A polícia estava convencida de que os 2 incidentes estavam conectados. No momento do assassinato de Christina, a investigação do recente roubo ainda estava em andamento, e os detetives haviam começado a analisar imagens cruciais de câmeras de segurança. Anteriormente, os investigadores haviam conversado com Christina, e o trabalho conjunto permitiu reconstruir a sequência de eventos que antecederam um incidente desagradável no apartamento. Descobriu-se que, na sexta-feira, 17 de agosto, Christina passou a noite em um bar popular no centro da cidade. Conhecida por gostar de socializar, ela estava com amigos, mas algo naquela noite foi diferente. Por volta das 3 horas da manhã, Christina voltou para casa. Na manhã seguinte, 18 de agosto, Christina acordou com uma dor de cabeça insuportável. Estava desorientada e chocada ao perceber que estava caída no chão de seu próprio apartamento. A confusão deu lugar ao medo quando ela percebeu que não conseguia se lembrar do que havia acontecido na noite anterior. Lembrava-se claramente de ter tomado apenas alguns drinks no bar. Certamente não o suficiente para causar perda total de memória ou deixá-la inconsciente. Christina, perspicaz e intuitiva, ficou convencida de que alguém havia colocado alguma substância em sua bebida. Determinada a reconstruir a noite, começou a examinar o apartamento. Ao olhar ao redor, a bagunça no ambiente tornou-se impossível de ignorar. O pânico se transformou em constatação sombria. Vários objetos de valor haviam desaparecido. Bolsas de grife, sapatos de luxo, joias e cartões de crédito tinham sido levados. Desesperada para entender o que havia acontecido, Christina relatou o único detalhe de que se lembrava. Ela havia sido levada para casa naquela noite por um jovem motorista de táxi afro-americano, de cerca de 30 anos. Essa pista parecia insignificante no início, mas logo a investigação revelou algo muito mais perturbador. Os detetives obtiveram imagens das câmeras de segurança posicionadas do lado de fora do prédio de Christina, e o que viram os chocou. As imagens mostravam a chegada de Christina em um táxi por volta das 3 horas. Assim que ela saiu do veículo, perdeu a consciência caindo na calçada. O motorista, o mesmo jovem descrito por Christina, foi visto arrastando seu corpo inerte de volta para o banco traseiro do carro. Momentos depois, o homem parecia pegar as chaves de Christina. Ele então entrou no prédio, deixando até a mulher incapacitada no carro. Dentro do apartamento, permaneceu por mais de 1 hora. Imagens de câmeras próximas mostraram-no saindo com dificuldade ao carregar uma caixa grande e pesada. O esforço sugeria que a caixa estava cheia de objetos roubados. Provavelmente os itens valiosos que Christina descobriu mais tarde terem desaparecido. Após guardar os bens roubados no táxi, ele acordou Christina e a ajudou fisicamente a subir para o apartamento. Com uma tranquilidade perturbadora, foi embora em seguida, sem deixar rastros imediatos de sua invasão. Ao revisar as imagens, as autoridades recorreram ao público em busca de ajuda. Foram divulgadas fotos do suspeito, pedindo que qualquer pessoa que o reconhecesse entrasse em contato. Ao mesmo tempo, os investigadores começaram a analisar o histórico pessoal de Christina, na esperança de encontrar pistas que explicassem por que ela havia sido alvo. Não demorou para que a polícia descobrisse um incidente significativo de seu passado. Em 2016, ela havia ganhado as manchetes quando a polícia foi chamada a um restaurante sofisticado em Manhattan. Segundo relatos, Christina se envolveu em uma acalorada discussão com o gerente de um restaurante, que escalou quando ela agrediu o funcionário várias vezes. Ela foi presa no local, embora o caso tenha sido resolvido posteriormente graças à intervenção de Alex. Christina recebeu 6 meses de liberdade condicional, e o incidente foi amplamente esquecido. A polícia chegou a considerar brevemente a possibilidade de vingança, suspeitando que a briga pudesse ter deixado alguém com rancor. No entanto, essa teoria foi rapidamente descartada.
A pista mais significativa surgiu quando os detetives começaram a revisitar o início da carreira de modelo de Christina. Sua aparição na revista lhe rendeu tanto fama quanto atenção indesejada. Era amplamente sabido que modelos, especialmente as associadas a revistas provocantes, frequentemente atraíam perseguidores. Os investigadores descobriram que Christina mantinha vários perfis em plataformas relacionadas à indústria da moda, o que poderia ter facilitado para alguém localizá-la. Enquanto isso, a polícia seguiu outra pista crucial: os cartões de crédito roubados de Christina. Extratos bancários revelaram que os cartões haviam sido usados horas após seu assassinato em um pequeno mercado próximo ao seu apartamento. Imagens de vigilância do estabelecimento confirmaram a identidade do usuário: o mesmo motorista de táxi que havia sido filmado do lado de fora do prédio de Christina. Com esse avanço, os investigadores identificaram o suspeito como Andre Melton, um homem com um longo e perturbador histórico criminal. O jovem era propenso à violência e havia atacado mulheres repetidas vezes. Os detetives rapidamente obtiveram um mandado de busca para a casa de Andre Melton, juntamente com um mandado de prisão por roubo. No entanto, quando os policiais chegaram ao endereço, André não foi encontrado. Parecia que ele havia fugido, evitando a captura por enquanto. Apesar de sua ausência, os investigadores realizaram uma busca minuciosa em sua residência. Durante a operação, encontraram a maioria dos itens roubados do apartamento de Christina. Mas isso já não era o foco principal da polícia. Era necessário deter o criminoso perigoso e provar sua participação no assassinato. Por essa época, o laudo da autópsia foi concluído, e suas conclusões eram ainda mais brutais do que o esperado. O relatório do legista detalhava a extensão horrível dos ferimentos de Christina. 22 ossos faciais estavam quebrados. As áreas que não foram esmagadas ou estilhaçadas estavam cobertas de hematomas profundos, resultado da violenta surra que ela havia sofrido. Enquanto a polícia continuava a examinar horas de imagens de vigilância, uma descoberta chocante veio à tona. Em imagens adicionais da noite anterior ao assassinato de Christina, outro homem apareceu ao lado dela. Por volta das 3 horas da manhã, Christina foi capturada entrando no prédio de apartamentos acompanhada de um estranho não identificado. O homem, também afro-americano e aparentemente da mesma idade de Andre Melton, não tinha semelhança com o motorista de táxi que a havia roubado anteriormente. As imagens mostravam Christina e o estranho entrando no prédio, mas curiosamente, não havia evidência de que o homem tivesse saído pela entrada principal. Essa anomalia gerou uma nova investigação, e os detetives logo descobriram um registro suspeito no sistema de segurança do prédio. Exatamente às 5h20, as portas da varanda do apartamento de Christina registraram que foram abertas e depois fechadas. Como a unidade de Christina e Alex ficava no primeiro andar, era totalmente plausível que o estranho tivesse saído despercebido pela varanda. Com essas informações, a polícia colocou o homem na lista de procurados. A operação ganhou força significativa graças à alta qualidade das imagens de vigilância, que permitiram obter um retrato incrivelmente detalhado do rosto do suspeito. Os investigadores divulgaram amplamente as imagens por meio de veículos de imprensa, pedindo ao público qualquer informação que pudesse ajudar a identificar e localizar o homem. O apelo público trouxe resultados mais rápidos do que o esperado. Em 22 de agosto, ocorreu um avanço quando o próprio Andre Melton fez uma ligação chocante para a delegacia. Ao ver sua foto estampada nas telas de televisão junto com a imagem do suspeito não identificado, Andre sentiu-se compelido a esclarecer seu envolvimento. Por telefone, ele admitiu ter roubado Christina em 18 de agosto, mas negou veementemente qualquer ligação com seu assassinato. Andre insistiu que, embora tivesse invadido o apartamento e roubado após dopá-la, não havia tirado sua vida. Apesar de sua confissão de roubo, Andre se recusou a se entregar às autoridades, temendo ser falsamente acusado do crime muito mais grave de assassinato. A investigação tomou outro rumo quando um outro motorista de táxi procurou a polícia com informações cruciais. O motorista afirmou que, pouco antes da morte trágica de Christina, ele a havia levado junto com um homem afro-americano que correspondia à descrição do suspeito procurado. Segundo o motorista, Christina o havia parado na rua e não solicitado a corrida por aplicativo. Esse detalhe imediatamente chamou a atenção dos investigadores,
sugeria que Christina talvez estivesse tentando evitar deixar um rastro digital. O motorista recordou que Christina parecia visivelmente nervosa durante o trajeto. Ela lhe contou que um grupo de homens a havia importunado na rua, e o estranho interveio para defendê-la. Christina, aparentemente grata, pediu ao homem que a acompanhasse até em casa. Durante o percurso, o estranho se comportou de forma calma, chegando a garantir ao motorista que pagaria a corrida ao chegar e deixaria uma gorjeta de $100 se ele esperasse do lado de fora por 15 minutos. Embora o combinado fosse incomum, o motorista aceitou. Quando chegaram ao prédio, Christina e o homem entraram, e o motorista aguardou do lado de fora conforme solicitado. 15 minutos se passaram. Depois, 30. Ninguém retornou, e o pagamento prometido nunca veio. Frustrado e percebendo que havia sido enganado, o motorista acabou indo embora sem tomar outra providência. Apesar da irritação, ele se lembrava claramente dos detalhes, e seu relato acrescentou uma peça crucial ao quebra-cabeça. O caso tomou mais um rumo dramático em 26 de outubro, quando a polícia recebeu o relato de uma nova testemunha. Esse indivíduo, um ex-paciente de um hospital psiquiátrico, reconheceu a foto do segundo homem procurado nas notícias. Ele explicou aos detetives que havia compartilhado brevemente um quarto com o suspeito apenas alguns dias antes do assassinato de Christina. O homem, descrito como extremamente agressivo e propenso a explosões violentas, havia sido internado na instituição após atacar uma mulher. O agressor permaneceu no hospital psiquiátrico por 3 dias. Segundo a testemunha, durante o curto período em que dividiram o quarto, ocorreu uma conversa perturbadora. O estranho confessou abertamente e de forma assustadora que já havia matado uma mulher antes. Com um senso distorcido de satisfação, ele descreveu como gostava de estrangular suas vítimas, expressando, com um deleite aterrorizante, que não havia sensação melhor do que sentir as convulsões de um corpo dando seus últimos suspiros. A maneira casual, quase eufórica como ele falava sobre matar, horrorizou a testemunha, que ficou convencida de que aquele indivíduo perturbado era o responsável pela morte de Christina. Ele afirmou com segurança à polícia que o homem com quem havia sido internado estava na casa da vítima na noite em que ela foi morta. Essa declaração foi um avanço importante para os investigadores. A polícia foi imediatamente à clínica psiquiátrica para identificar o misterioso paciente, na esperança de que isso fornecesse o elo que faltava para resolver o caso. No entanto, suas esperanças foram rapidamente frustradas. Ao solicitar os registros do homem, descobriram, chocados, que o suspeito havia dado um nome falso: John Doe. A clínica não apenas havia liberado um homem profundamente perigoso, com clara inclinação para a violência, como também falhou em estabelecer sua verdadeira identidade. A revelação causou choque nas forças de segurança, expondo sérias falhas nos protocolos do hospital e levantando questões sobre como uma pessoa assim pôde ser liberada. Por um momento, pareceu que a investigação havia chegado a mais um beco sem saída. As pistas estavam se esgotando e os detetives se viam diante da natureza escorregadia do suspeito. No entanto, em 29 de agosto, ocorreu um avanço significativo. E no mesmo dia do funeral de Christina. Enquanto amigos e familiares lamentavam a trágica perda da modelo de 36 anos, um homem procurou a polícia com uma informação importante. Ele confessou ser parente do suspeito visto nas imagens de vigilância e forneceu informações às autoridades. O nome do homem era Jonathan Wesley Harris, um criminoso contumaz de 31 anos e conhecido traficante de substâncias, que havia sido libertado recentemente da prisão após cumprir pena por um crime particularmente grave. Embora o parente não pudesse confirmar o paradeiro exato de Jonathan Wesley, a polícia agora tinha um nome e um rosto com que trabalhar. Os investigadores não perderam tempo e entraram em contato com qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com Jonathan Wesley. Depois de várias ligações, conseguiram falar com a irmã dele. Relutante, ela revelou que Jonathan Wesley havia fugido da Filadélfia e estava aí a caminho de Pittsburgh de ônibus. Essa informação desencadeou uma resposta urgente das autoridades. Detetives alertaram seus colegas em Pittsburgh, avisando que um fugitivo perigoso estava a caminho. A polícia de Pittsburgh agiu rapidamente, coordenando patrulhas e enviando agentes para a principal rodoviária da cidade.
A área foi isolada e cercada, aguardando a chegada de Jonathan Wesley. Quando o ônibus finalmente chegou, os policiais estavam prontos. Os passageiros começaram a descer um por um. Jonathan Wesley, o principal suspeito, foi o terceiro a sair do veículo. Ele mal teve tempo de reagir antes de ser cercado, preso e levado sob custódia. A caçada havia finalmente terminado. Na sala de interrogatório, Jonathan Wesley parecia calmo no início. Quando os detetives lhe mostraram uma fotografia de Christina Kraft, ele admitiu conhecê-la. Segundo Jonathan Wesley, eles se conheceram em um bar na noite de 17 de agosto. Ele afirmou que os dois começaram uma conversa descontraída, regada a álcool e substâncias, que acabou levando-os a deixar o bar juntos. Em sua versão dos fatos, Jonathan Wesley ofereceu a Christina substâncias que havia comprado naquela noite, esperando que ela o recompensasse com favores íntimos. Jonathan Wesley insistiu que Christina havia voluntariamente concordado em ir para sua casa e que os dois viajaram juntos de táxi até o apartamento dela. Mais tarde, a história de Jonathan começou a mudar. Ele alegou que, ao chegarem ao apartamento, Christina voltou atrás no acordo. Quando ele exigiu $1.200 como pagamento pelas substâncias que havia fornecido, Christina recusou, afirmando que nunca havia pedido nada. Segundo Jonathan Wesley, essa discordância levou a uma discussão verbal acalorada. Christina supostamente se tornou agressiva, pegou uma garrafa de vinho e o atingiu na cabeça, deixando-o sangrando. Jonathan Wesley afirmou que, confuso e irritado, revidou, atingindo Christina e depois carregando-a para o quarto. Lá, Christina Kraft começou a recobrar a consciência. Atordoada e desorientada, sua percepção voltou o suficiente para reconhecer o perigo imediato em que estava, e ela gritou por socorro. O som repentino deixou Jonathan Wesley em pânico. Ele percebeu que os gritos de Christina poderiam alertar vizinhos ou, pior, chamar a polícia. Já tomado pelo medo das consequências legais, Jonathan ficou mais instável. Seus instintos primitivos assumiram o controle e, em seu estado agitado, decidiu que precisava silenciá-la. Quando Christina resistiu às suas tentativas de contê-la, a frustração dele se transformou em violência. Desesperado para impedi-la de reagir, amarrou firmemente seus pulsos e a prendeu à cama, tornando-a indefesa. Ele afirmou ter se acalmado, ao menos por um breve momento, e garantiu a Christina que a soltaria e iria embora pacificamente se ela parasse de gritar. Christina concordou, mas foi um blefe. Assim que foi libertada, correu imediatamente para a porta. Mas Jonathan Wesley foi mais rápido. Ele a alcançou antes que pudesse escapar e a arrastou de volta para o quarto. A raiva o dominou. Ele a forçou sobre a cama, desferindo golpes com os punhos de maneira implacável. Cada soco caía mais forte que o anterior, movido por uma mistura tóxica de pânico, fúria e violência sádica. Jonathan gritava repetidamente para que Christina ficasse quieta, como se a culpasse por suas próprias ações incontroláveis. Mas Christina lutou até que seu corpo não pôde mais resistir. Jonathan só parou quando o quarto ficou perturbadoramente silencioso. Ele admitiu que, nesse momento, percebeu que a respiração de Christina havia se tornado irregular, superficial, difícil e anormal. O pânico voltou a dominá-lo. Embora seu ataque brutal tivesse deixado Christina à beira da morte, ele ficou subitamente apavorado com o que havia feito. Jonathan afirmou que a virou para ver se estava consciente e que ela, fraca, pediu seu telefone. Segundo seu relato, ela implorou para ligar para o pai em busca de ajuda. Jonathan entregou o aparelho, mas, ao ver que ela tentava discar 911, ele perdeu o controle. Em sua paranoia e desesperado para escapar de qualquer responsabilidade, Jonathan a atacou novamente, estrangulando-a com as próprias mãos. Ele afirmou que queria apenas deixá-la inconsciente e fazê-la parar. Mas suas ações foram fatais. Ele insistiu que, quando parou, Christina ainda estava viva. Uma tentativa fraca e egoísta de minimizar sua culpa. Incapaz de encarar o terrível dano que havia causado, Jonathan cobriu o corpo ensanguentado de Christina com um lençol. Em um último ato calculado, vasculhou o apartamento em busca de objetos de valor, não para obter grande lucro, mas para financiar sua fuga.
Roubou várias peças de roupa para trocar o traje manchado de sangue e deixou o apartamento pela sacada, garantindo que evitasse ser visto pela entrada principal. Apesar da brutalidade do ataque, Jonathan depois insistiu que a morte de Christina não havia sido intencional. Ele culpou seu surto violento no álcool, nas substâncias e nos eventos da noite fora de controle. Sua equipe de defesa, tentando reduzir a gravidade das acusações, argumentou por homicídio culposo em vez de assassinato. A promotoria, no entanto, desmontou sistematicamente a defesa de Jonathan. Eles apontaram para sua chocante confissão no hospital psiquiátrico, onde ele havia falado com prazer sobre o quanto gostava de estrangular vítimas. Essa admissão, combinada com a natureza calculada do ataque, pintou um quadro claro de violência intencional e sádica. Além disso, as provas forenses enfraqueceram as alegações de Jonathan. O laudo toxicológico revelou que não havia substâncias no sistema de Christina, apenas álcool, desmentindo sua afirmação de que ela havia consumido drogas ilícitas. Além disso, a ausência de ferimentos na cabeça de Jonathan contradizia sua versão de que Christina o havia atingido com uma garrafa de vinho em legítima defesa. Os argumentos finais da promotoria foram devastadores. Mesmo que a versão de Jonathan Wesley fosse considerada verdadeira, nada justificaria a ferocidade de seu ataque. No fim, o júri concordou com a promotoria. Jonathan Wesley Harris foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau, sequestro, fuga e roubo. O juiz deu uma sentença severa: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato, mais 22 anos e meio adicionais pelas acusações relacionadas. O assaltante Andre Melton, que havia atacado Christina 4 dias antes de sua morte, foi detido em dezembro de 2018. Andre Melton recebeu uma pena considerável por suas ações,